Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de meditar com você no texto de Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo faz uma declaração muito profunda, muito clara e objetiva. Ele diz no primeiro versículo do capítulo 5: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele fala da doutrina da justificação. Por causa do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo e logo também a morte. Todos os descendentes de Adão estão debaixo do pecado, já nascem condenados. Mas somos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Mesmo sendo pecadores, colocando a nossa fé em Cristo, nós somos declarados inocentes. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E Paulo começa o capítulo 6, e diante de tudo o que ele falou, da morte, do pecado, de Cristo e da vida, ele começa dizendo: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Seremos antinomianos, anti-regras, anti-leis? Isto é, viveremos uma vida devassa, liberal, em libertinagem, em pecado, já que a graça de Deus é tão grandiosa assim? Paulo faz essa pergunta imaginando já que seus leitores fariam. Faz essa pergunta retórica e ele mesmo responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Mas nós não iremos meditar sobre o erro do antinomianismo, dos que andam em libertinagem achando que serão salvos ou são salvos. Mas nós falaremos do aspecto desse texto, desse aspecto que nós observamos no versículo 2. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Irmãos, eu acredito que não seja algo apenas pessoal, mas de todos os cristãos. Nós, nessa vida cristã, estamos sujeitos a desanimar por causa de alguns pecados remanescentes que permanecem em nós. Desejos desordenados, inclinações a pecados, a cometer certas transgressões e iniquidades que sabemos que são odiosas aos olhos do Senhor. Nós realmente experimentamos daquela sensação e sentimento expressa pelo apóstolo Paulo no capítulo 7 de Romanos, quando ele diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E essa luta diária pode nos levar a um desânimo, a uma certa depressão espiritual, como bem pontuou o Dr. Martyn Lloyd-Jones. Desanimamos, choramos por causa de nossos pecados. E muitas vezes nós nos crucificamos em nossa consciência, nos abatemos, esquecemos que o diabo é o acusador e deixamos as suas acusações prevalecerem sobre a nossa vida. E isso afeta a nossa saúde espiritual. Então, o que fazer? Há alguns que percorrem o caminho das penitências,
Outros simplesmente desistem, se apartam. Estão tão fracos que não conseguem nem mesmo ir à igreja. Mas a Bíblia, ela nos dá uma resposta e uma arma poderosa. A arma é o nome, Cristo. O antídoto mais eficaz contra o nosso pecado se chama Cristo. A cruz de Cristo. Nós estamos mortos para o pecado se fomos batizados em Cristo Jesus. Morreremos para o pecado. Fomos crucificados e vivemos em Cristo. Se o primeiro Adão, representante de toda a humanidade, caiu, o segundo Adão, representante dos eleitos, triunfou sobre o pecado. A vida vem através de Cristo. A vida vem através de Cristo, a nossa salvação. Nós fomos mortos para o pecado, ressuscitamos com Cristo e no grande dia seremos glorificados, nossos corpos serão transformados por causa de Cristo. Então o antídoto contra todo desânimo espiritual, contra todo o nosso fracasso espiritual é a mensagem da cruz. É a mensagem da cruz. A maneira correta de lutar contra o remanescente do pecado, que está em nossos membros, que está em nossa carne, o tempo todo se esforçando para que cedamos a esse desejo. A maneira correta de lutar contra ele é permanecer de pé e declarar a mensagem da cruz para nós mesmos, para os demônios, para as tentações, em todo o tempo, constantemente. Olhemos para a cruz, irmãos. Nós já estamos crucificados com Cristo. Você não precisa se crucificar de novo. Você já está crucificado com Cristo. Você agora vive em Cristo. Já está vencido. Cristo disse, tetelestai, está pago, está consumado. A maneira então de triunfarmos sobre essas circunstâncias desanimadoras que podemos experimentar é colocar os nossos olhos, elevar os nossos olhos para o Calvário. Os pregadores puritanos falavam que a pregação, ou melhor, a lei, é como uma vara que é utilizada para socar a mata onde o Adão está escondido. E o Adão, saindo do seu esconderijo por detrás das árvores, com essa mesma vara, a lei, que aponta a nudez do homem, é a mesma lei, é a mesma vara que eleva para o alto e diz, olha lá no alto, Cristo. Frente à nossa convicção de pecado, que deve ser diária, de fato é, devemos rememorar sempre que alguém já levou sobre si a nossa culpa. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E nem por isso nós podemos permanecer no pecado. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Já morremos para o pecado, irmão. Irmã. Teremos os remanescentes dele na nossa vida, mas já está pago, já está vencido. Cristo é poderoso para socorrer os que são tentados, pois ele já padeceu por esses que são tentados. Que essa palavra possa nos renovar. É a palavra de Deus. Deus abençoe.